Para Coronel Gerson Gomes, também gostaria da sua análise e sua avaliação desses encontros de Jair Bolsonaro com integrantes das Forças Armadas. Como bem disse o Zé Maria Trindade, muitos não estão satisfeitos com essas manifestações que ocorrem ainda em frente a quartéis. É como se a população acabasse pressionando parte desses integrantes, né? A administração do público interno das Forças Armadas, ela é bastante delicada, porque junto a esses manifestantes existem inclusive familiares de militares. Também nós observamos, conversando com várias pessoas que já estão há muitos dias, nós já estamos com mais de 20 dias de manifestação ininterrupta na frente das unidades militares. Essas manifestações, elas ontem, por exemplo, passaram depois daquela atitude autoritária do ministro Alexandre de Moraes. Nós observamos que houve uma nova concentração, recrudesceu aquele ajuntamento. Eu recebi imagens, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que reiterava-se a ideia, uma vez mais, de que a corda estava de tão modo esticada que a sociedade não via alternativa de saídas institucionais. Esse é o perigo. Os comandantes militares conversam com o presidente da República porque, como eu já afirmei aqui diversas vezes, eles estão atentos a toda essa situação, mas eles conhecem e sabem muito bem que a saída para esse tipo de crise, ou o gerenciamento dessa crise, passa pela pessoa do presidente da República, no que diz respeito às Forças Armadas. Jamais toda essa narrativa vendida por muitos e muitos, inclusive da imprensa, de que as Forças Armadas ou esses manifestantes são golpistas, isso não encontra respaldo em nenhum tipo de atividade dentro das unidades militares e entre os chefes militares. Porque as Forças Armadas, elas estão atentas, não faltarão à sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso, mas estão atentas de como o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas e é o chefe de Estado, como ele fará esse gerenciamento da crise, que é responsabilidade também sua. Então, o artigo 142, que volta a ser evocado, ele, de fato, ele pode vir a enquadrar uma situação caso essa crise não seja gerenciada pelos atores políticos. O principal ator político que pode vir, inclusive, a acionar os militares é justamente o presidente da República. E ele, até o momento, está em silêncio. Esse silêncio, me parece que agora ele deve ser rompido e o presidente precisa interferir no processo que ele mesmo também está verificando. Há uma diferença muito importante de entender, e o Zé Maria já falava sobre isso no programa, no início do programa, sobre essa presença dos militares junto ao presidente num momento de crise. É importante entender que os militares, eles têm uma hierarquia, e a hierarquia e disciplina, inclusive, faz parte da sua Constituição, e consta, inclusive, na Constituição Federal como característica básica das Forças Armadas. Então, os chefes militares, eles não podem perder a coesão, a liderança, a unidade de comando. E eles estão muito preocupados, nesse momento, exatamente de que a população que bate na porta do quartel, ela também ecoa para dentro do quartel uma insatisfação e até mesmo um sentimento de defraudação, de estarem tantos dias na frente das unidades e não perceberem nada melhorando, ou seja, a situação só piora. Isso que nós percebemos agora pode vir a reverberar, inclusive, no sentimento da população que tem essa enorme admiração pelas Forças Armadas e entendem que, sim, tem se pautado desde o período da redemocratização de uma maneira extremamente profissional, não se deixando imiscuir com a política partidária. Todos entendem isso, joga dentro das quatro linhas, como o presidente gosta de dizer, mas é necessário entender
que particularmente a crise institucional que nós observamos no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e particularmente agora, vamos dizer assim, representada pelo ministro Alexandre de Moraes, essa crise já extrapolou em muito a percepção da população da possibilidade de uma saída institucional. Isso é que é o grande perigo, e eu imagino que os comandantes militares devem estar trabalhando com o presidente para respaldá-lo na sua atividade de chefe de Estado, que nós estamos aguardando que esse silêncio seja rompido e o chefe do Poder Executivo entre no jogo nessa fase importantíssima da crise institucional que está instalada no país. Pois é, já que o coronel Gerson Gomes mencionou esse medo e esse receio, Fernão, o posicionamento de Alexandre de Moraes, do TSE, a multa que foi aplicada ao PL, não podem estimular mais manifestações? E, como consequência, as Forças Armadas não poderiam ser mais pressionadas por parte da população? Eu acho que as manifestações são explicadas pela violência que tem sido aplicada desde o começo do processo eleitoral pelo STF e pelo seu braço eleitoral, né, do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que explica, quer dizer, quando esse pessoal que está na rua está se sentindo despido do apoio, porque aonde que cessa o poder do Estado de tocar em cada cidadão? É dentro do limite da lei. A lei existe para cercear o poder do Estado. Quando a gente fala garantir o direito do cidadão, é uma inversão do raciocínio, mas a lei foi feita para que você tenha certeza de que você estando dentro dela, o Estado não pode tocar a mão em você, né? E o que está acontecendo é que quem está dentro da lei e, mais ainda, quem invoca a lei, é imediatamente punido pelo Estado e pela autoridade que